E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes, olha só, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as mudanças da ISO 9001. E se esse assunto te interessa, é claro, não deixe de curtir e compartilhar o nosso conteúdo aí nesse canal aqui do YouTube. Então já deixa o seu curtir, se inscreva, que aqui a gente vai falar sobre as principais mudanças da ISO 9001. E olha só, aqui o assunto vai ser direto e claro, cada um dos pontos a gente vai passar a explicar e já dar uma ideia em como você pode atender essas mudanças, tá ok? Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então vamos lá pessoal, tô com uma apresentação aqui bacana para você entender, então a gente preparou um material bem interessante aqui para você entender um pouco mais, já que a ISO 9001 está confirmada para esse ano de 2026 e se tudo der certo, né, na nossa versão aportuguesada da ABNT, se tudo der certo eles conseguem traduzir e liberar o texto para a gente aqui na aplicação de 2026. Se não, talvez só em 2027 aí a versão portuguesa. Então vamos torcer para tudo acontecer bem. Então, ó, na versão 2026 é confirmada o texto em inglês. Na versão em português a gente vai ter que talvez esperar. Mas, se tudo der certo, 2026 sai a versão também aqui da ABNT. Então vamos lá. Tudo o que você precisa saber das mudanças da ISO 9001 nessa nova versão. O futuro da gestão com tecnologia. Então, esse muito provavelmente é um tema que vai ser muito abordado para quem trabalha com a norma e tem uma ideia também da análise dos requisitos e o conteúdo e até mesmo a ideia que a norma está buscando aí para esses próximos anos. Então esse é um ponto bem interessante, afinal de contas, nos últimos anos, com o IA e todo tipo de tecnologia, o processo, como as empresas veem a compreensão e entendimento sobre gestão realmente tem sido cada vez mais tecnológico. E se você gosta desse conteúdo também, não esquece, a gente tem um Instagram lá, o Cara da ISO, eu sou o Cara da ISO e esse material foi preparado para você com muito carinho. Então segue lá no Instagram e vamos para o conteúdo, beleza? Então vamos lá pessoal, alguns pontos importantes aqui para a gente entender um pouco mais sobre a nova versão. Então vamos lá, quando será publicada? Né? Uma pergunta que muitas pessoas se fazem e a gente vai responder aqui. Ó. Então a publicação prevista é para setembro de 2026. Então ainda esse ano, esse vídeo está sendo gravado em março, então em setembro de 2026, muito provavelmente a gente já vai ter acesso ao texto. Logicamente que na maioria das vezes o texto ainda em inglês, para depois a ABNT pegar, traduzir, colocar ali as revisões, mas em setembro desse ano a gente consegue ter acesso ao texto. Então, a expectativa é que em setembro de 2026 a ISO 9001 nessa versão seja apresentada ao público, tá ok? E o período de transição, qual será? 2026 até 2029 é esperado essa transição de 3 anos para que todas as empresas consigam fazer as adaptações e migrar a certificação da 2015 para 2026. Então lembra, 3 anos parece muito, mas de fato não é. Então quando o texto sai, todo mundo que vai precisar fazer treinamentos, adaptações, compreensão dos próprios requisitos e já começar o processo de adequação. Para essa migração fica muito mais fácil. Se você precisa de ajuda, logicamente, conte aqui com a WIT. As etapas, né? Então, 2025 nós tivemos ali a fase de Commit Draft, né? O CD, onde a gente teve ali alguns pontos e algumas ideias falando ali sobre a norma, beleza? Sobre os textos que eram esperados, né? O famoso CD, e até esse material aqui ele saiu do próprio CD, então aqui não tem nada de achismo não, esse material aqui veio de um CD aí para nós. 2026, a fase de DIS e FDIS, que é a versão final. E aí, ó, o CD, a construção técnica desse próprio texto, a gente tem a validação mundial e depois temos a versão final para publicação. E aí todo esse processo, ainda esse ano, essas duas últimas fases, nós vamos ali participar delas também. Para você que está ansioso, é só ficar por dentro aí das informações do próprio site da ISO e portais que enviam essas notícias aí para a gente ficar sempre bem informado, tá ok? E a ISO 9001 em 2015,
expira após setembro de 2029. Então, logicamente, como esses 3 anos vai ser o período da migração, em setembro de 2029 já é esperado que nenhuma empresa mais consiga manter o certificado nessa versão. Então, é esperado também que algumas empresas corram atrás aí da adequação para a nova versão. Senão, setembro de 2029 já era, não vai ter certificação para quem estava na versão anterior a 2015, tá ok? E claro, sei que você está querendo saber do conteúdo, então vamos para o próximo slide aqui que a gente já fala sobre alguns pontos importantes esperados para essa mudança. Então vamos lá, pessoal, aqui é o seguinte, foco na sustentabilidade e ESG. Aqui o ponto crucial é exatamente aí as questões de ESG. Mas Guedes, ESG já está tão demodê ali, né? Já passou um tempo, as empresas já estão até superando, avançando essas questões de ESG, mas logicamente a empresa e as organizações que são certificadas, ela vai precisar se adequar numa nova visão dessa ideia de ESG. Então muito provavelmente a gente vai ter esse conteúdo, essa ideia dentro dos textos ali com os requisitos. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Então, a ISO 9001 na versão 2026 reforça práticas ambientais, sociais e de governança, integrando ali o ESG ao sistema de gestão da qualidade, para promover responsabilidade e redução de impactos. Então a gente tem os pontos ali que são esperados. Um ponto ali legal é a própria 14001, que vai ter um alinhamento profundo com a 9001 para esse ano. Então, nós vamos ter várias das ideias e requisitos que a gente já conhece na 14 dentro da própria 9. Então, empresas que já possuem o sistema de gestão integrado vão estar um pouco mais facilitado, vamos dizer assim, para poder adequar os novos requisitos. Mas para você que ainda não tem esse atendimento, é bom entender um pouco mais da própria 14, tá ok? Também quanto a meio ambiente, nós temos ali a estrutura de aspectos ambientais e toda a instrução, né, de aspectos ambientais, sociais e de governança ali com as questões de ESG. Então, um ponto legal para a gente ficar esperto é toda essa ideia da aplicação do que é esperado para empresas que operam sistemas ESG, tá ok? Mudança climática, inclusão da mudança climática como requisito relevante no 4.1. A gente sabe que já teve ali um adendo, né, uma emenda da ISO 9001 há pouco tempo atrás, então logicamente que isso vai ser anexado à estrutura central dos requisitos e a inclusão de mudança climática é um ponto que hoje é realmente muito discutido e compreendido por todas as empresas que existe sim diversos impactos que a empresa nem sempre observa em seus processos. Então aqui também vale salientar que é um ponto onde as empresas vão precisar se orientar e observar muito bem quais são ali os impactos e questões climáticas que afetam os seus processos, serviços e tudo mais, tá ok? Na parte de critérios de sustentabilidade, a gente tem ali a estrutura do contexto da organização, partes interessadas, objetivos da qualidade e cadeia de suprimento, mas com pontos sobre sustentabilidade, porque tudo isso já fazia parte da ISO 9001, mas agora nós vamos entender o impacto sustentável de toda essa ideia de contexto. Então, partes interessadas, contexto da organização, os próprios objetivos da qualidade, os objetivos que a empresa tem dentro dos seus processos, estando alinhado com uma visão de sustentabilidade, esse vai ser o ponto importante esperado aí por essas mudanças, legal? Então preste muita atenção e já vai dando uma olhada aí com o seu time, porque tudo isso aqui é certeza que estará ali no texto. A gente não tem acesso ainda ao requisito, mas essa ideia aqui é 100% de certeza que vão estar esperando você atender esses requisitos ali da ISO 9001, tá ok? E aí nós temos aqui, fortalecimento da gestão de risco, assunto também que a gente já conversou muito aí nos meados de 2015 na versão, né, que veio toda essa ideia baseada em riscos operacionais, de processo e também as oportunidades. Aqui o negócio vai, aprofundar com toda certeza. Então nós temos ali a ISO 9001 na versão 2026 traz uma abordagem mais robusta e preventiva, incentivando a identificação antecipada de riscos e sua integração aos objetivos estratégicos da própria
organização. Então nós temos ali toda uma ideia do texto cada vez mais profundo quanto esse ponto ali de riscos. Então fique esperto que o negócio vai ser bem mecanizado ali, a ideia de gestão de riscos. Então vamos lá. Framework. Criação de um framework mais robusto para riscos. Então toda a estrutura, né, de processos, a operação, tudo isso você vai ter que avaliar como riscos. O registro e identificação proativa de riscos e oportunidades. A gente sabe que boa parte das áreas e os processos avaliavam alguns riscos extremamente, como eu posso dizer, superficiais. Então a ideia é que você tenha uma visão de risco muito mais estratégica, entendendo o contexto das áreas, as operações, mitigando, criando indicadores, analisando os impactos ou até mesmo utilizando esses riscos para treinar o pessoal quanto ao que acontece, o que deve ser feito quando eles acabam ali vindo à tona, acontecendo no dia a dia. Então toda essa visão de risco aí cada vez mais estratégica é um ponto principal, tá ok? Objetivos estratégicos, né? A integração com objetivos estratégicos da empresa. Toda uma visão estratégica, às vezes, era uma cobrança mais direcionada para o pessoal da alta direção. Logicamente, você pode falar, não, aqui quando o auditor vinha, a gente já tinha toda uma visão de cascata do planejamento estratégico, fazia do SWOT, tal. Ótimo. Mas a visão do atendimento de requisitos, geralmente, era algo que a gente via em alguns pontos e não via isso de uma forma tão universal dentro das empresas. Aqui na 2026, muito provavelmente esses objetivos estratégicos vão ter que estar melhor desenhados em todos os processos. Também aqui, suprimentos e cibersegurança. A inclusão de riscos de cadeia de suprimentos e cibersegurança também vão ser requisitos esperados para a norma da versão 2026. A gente sabe que questões de cibersegurança afetam empresas no mundo inteiro e até mesmo com essa questão hoje em dia que é utilizada a IA, né, todo momento uma nova atualização, a gente sabe que tem empresas que não têm ainda um controle ou mesmo nem sabem como gerir o pessoal usando IAs dentro da corporação, entregando relatórios, enviando informações, e essa cibersegurança ainda é muito deficitária em diversos processos. Então a ISO vai ter uma visão um pouco mais abrangente sobre essas questões e cabe à empresa analisar, procedimentar, controlar, até mesmo em alguns momentos até definir qual tipo ou qual IA vai ser utilizada, qual ferramenta, de uma forma a controlar esses dados da melhor forma possível, tá ok? E também data análise. Então a gente tem toda a estrutura, né, de análise de dados e estatística também, controlando essas informações e gerindo os diversos dados que a empresa acaba gerando e controlando essa informação. Então ali os de dados, né, para monitorar e reagir rapidamente. O quanto sua empresa está preparada para gerir e tratar ou até mesmo analisar dados que ela acaba aí no dia a dia operacionalizando, avaliando, ou até mesmo transformando isso em decisões, indicadores que você pode aí ter um direcionamento estratégico com essas informações. Esse é um ponto bem importante e cabe você também entender como vai atender todos esses requisitos, beleza? No ponto aqui de engajamento, resiliência e simplicidade, aqui cabe a gente pensar no seguinte, a nova versão vai valorizar o envolvimento das pessoas, a capacidade de adaptação diante de mudanças e a simplificação dos requisitos para facilitar a aplicação da própria norma. Então, também é esperado uma visão muito mais simplificada, tanto do texto quanto também do atendimento, levando em consideração que a gente tem empresas de diversas segmentações que utilizam a ISO 9001 como base do seu sistema de gestão. Então isso cabe pensar que às vezes uma indústria que fabrica um determinado produto, que tem milhares de funcionários, vai ser muito diferente às vezes de um escritório de advocacia que também utiliza a ISO 9001 para fazer gestão. Então isso é um ponto que vai ter uma facilitação e uma ideia sobre a compreensão de como atender os diversos requisitos da norma. Então cabe também a gente ser inteligente, analítico e verificar como atender isso de melhor forma em cada um dos segmentos, tá ok?
Aqui o engajamento, né? Então o foco em qualificação, bem-estar e liderança ética. Então nós temos várias questões com compliance, leis anti-assédio, procedimentos internos quanto a políticas de contato, comunicação, suborno. Então tudo isso aí com uma liderança muito mais ética, muito mais, digamos ali, leve, até mesmo com as questões da própria NR1, né, que nós temos aqui no Brasil. Então tendo uma visão sobre esse sistema, sobre essa ideia em todo o mundo, também é uma expectativa da ISO 9001 nessa nova versão, tá ok? E para resiliência, preparação para crises globais, interrupções e mudanças climáticas. A gente falou disso um pouco mais a fundo ali agora há pouco, mas aqui cabe a gente pensar também nessas crises globais. A gente sabe que num mundo como o nosso, totalmente conectado, onde matérias-primas, serviços e produtos são comprados de diversos países, e a gente sabe que conflitos ou até mesmo alterações de valores no planeta podem afetar uma empresinha que está ali no interior do Paraná. Então, você entende que isso também você deve trabalhar com uma questão de orientação global. E claro, como a gente falou de riscos agora há pouco, como você analisa esses impactos, como você planeja, como você mantém um estoque ou até mesmo outras matérias-primas que podem ser impactadas por essas questões globais. Esse é um ponto realmente bem interessante, tá ok? E aqui a simplificação, redução de complexidade para pequenas e médias empresas. Esse daqui é um ponto que eu acredito que vai ser muito interessante e muito bem-vindo. Para você que não conhece o sistema de gestão ou para você que já é um especialista, a gente sabe que a aplicação de um sistema de gestão como a ISO 9001 é visto por algumas empresas como algo que fica muito fora do segmento dela, né? Feito ali para empresas que fabricam algum produto e na verdade não. É um manual de como você gerir a empresa em alto nível. Então se você tem uma empresa e consegue compreender ou até mesmo ter uma simplificação dos requisitos, fica muito mais fácil de você adequar isso ao seu processo e ter a norma como o seu sistema de gestão, tá ok? Então, requisitos mais objetivos e uma linguagem alinhada a outras normas. Então, isso vai facilitar muito mais que empresas de vários segmentos consigam aí gerir e controlar os seus processos, utilizando claramente a ISO 9001 nessa nova versão. E aqui, ferramentas digitais e inovação. Esse daqui é um ponto crucial que eu acho que nós vamos ver ali em toda a base de requisitos da ISO 9001, esses pontos. Então, cabe você prestar muita atenção quanto a essas informações. Então, a ISO 9001 na versão 2026 estimula o uso de tecnologias como automação, inteligência artificial e análise de dados para aprimorar processos e fortalecer a tomada de decisão. Então, pensa muito bem. Hoje, na maioria das vezes, nós vemos empresas que são certificadas aí na ISO 9001 e outras normas, né, atendem outras estruturas, mas possuem sistemas de gestão extremamente arcaicos, com toda a estrutura do pacote Office, aqueles procedimentos que não era nem para existir, documentos que já são obsoletados, nem tem uma inovação, uma interação, integração quanto a outros processos que ainda está lá naquela salinha esquecida da área da qualidade. Isso não vai acontecer mais e não vai funcionar. O SGQ precisa estar modernizado, utilizando ferramentas tecnológicas que vão fazer com que o sistema de gestão aconteça em todo o ambiente operacional da empresa. E para isso, você não vai conseguir fazer com um pacote Office ou algumas planilhinhas, você precisa de um sistema mais digital e tecnológico. Então preste muito bem atenção nesse quesito, que é algo crucial aí para você atender as questões. E mais uma vez eu falo, não estou tirando isso aqui da minha cachola não, veio essas informações lá do DC, tudo certinho, tá ok? Qualidade digital, controle da qualidade digital e feedback em tempo real. Aplicações de checklist onde eu consigo visualizar irregularidades, visualizar verificações, controle de equipamentos calibrados de uma maneira muito mais simples, fácil, painéis integrados, indicadores que eu consigo analisar em tempo real, já criar planos de ação e ter todo esse mecanismo de facilidade quanto aos processos de gestão. Essa é uma expectativa que a ISO 9001 nessa versão vai colocar e você também tem que se atentar. Outro ponto bacana é a própria questão ali de segurança de dados.
toda a estrutura e ênfase ali em governança e segurança de dados vão ser pontos ali muito importantes. Por quê? A todo momento nós geramos dados e essa questão de transformar isso de uma forma digital, onde eu não preciso simplesmente ter que pegar isso, transformar numa planilha, fazer um gráficozinho para poder analisar isso aí, é muito complicado. Então é interessante que tudo dentro do sistema de gestão tenha algum tipo de integração, onde eu possa selecionar alguns filtros e baixar um relatório, analisar esses dados ou transformar algumas informações em indicadores e resultados de uma maneira mais fácil, eficiente, ou integrar um planejamento estratégico com atas de reunião, objetivos, até mesmo projeto de desenvolvimento e criar planos de ação para toda essa estrutura corporativa. Isso sim é uma expectativa tecnológica e integrada. Então é um ponto realmente bem importante de você conseguir entender esses dados e executar a melhor forma possível de analisá-los e fazer uma leitura adequada sobre todas as informações que a empresa acaba gerando, tá ok? Home office, apoio a modelos de trabalho remoto e híbrido. A gente sabe também que em 2015 já existia algumas expectativas quanto a esses processos, mas nos dias de hoje isso é muito mais abrangente. Depois da pandemia, então, virou um fato ali muito mais comum para nós entendermos os trabalhos que são feitos de maneira remota ou híbrido. Mas como as empresas estão gerindo esse tipo de atividade é uma questão aqui que realmente vai estar lá nos requisitos. Então, definir como isso vai ser feito dentro da corporação é uma responsabilidade do sistema de gestão, então vai estar lá na versão da norma, tá ok? Incentivo ao uso de inteligência artificial, machine learning, automação, sistemas baseados na nuvem. Então ela vai dar esse pontapé para você transformar o seu sistema de gestão de uma maneira mais tecnológica, fácil, integrada e tudo que você precisa ter ali em fácil acesso a dados, sem eu ter que estar numa pastinha, vou lá numa planilhinha, baixo não sei o que, mexo não sei o que, tudo isso de maneira complicada. Então, isso é um ponto que a ISO 9001 vai direcionar essa busca pela transformação digital no sistema de gestão. Tenha certeza disso. E já aproveitando, né, para a gente poder conversar, eu coloco aqui para você conhecer o IT System. Vai entrar como uma luva. O nosso software, ele é completo, tem diversos módulos para você atender várias normas e sistemas de gestão, claro, como a própria ISO 9001, mas você atende 14, 45, questões de compliance, LGPD, parte jurídica, toda a parte de gestão de pessoas, ali você também encontra, gestão de fornecedores, são todos esses módulos para você utilizar e fazer o seu sistema de gestão funcionar certo, eficiente e totalmente integrado, facilitando todo o uso do sistema. E quando eu falo essa questão de integração, um ponto que eu posso colocar que é legal é que nós não vendemos módulos separadamente. São todos esses módulos aí, ó, mais de 30 módulos para você utilizar como preferir, atendendo a norma que você tiver aí e da forma que o seu sistema de gestão funcionar, porque o sistema é extremamente personalizado. E quando eu falo também de integração, isso envolve também as pessoas, pois nós não temos custos por usuário. Então você vai comprar a licença do sistema, vai pagar uma mensalidade e se você tiver 50 funcionários, 100 funcionários e amanhã você dobrar o número de colaboradores, triplicar, não vai ter custo nenhum adicional dentro do sistema. Você consegue fazer com que todo mundo, de acordo com as permissões, alimente indicador, verifique documentos, consulte mapas de processo, gere toda a parte de fornecedores, pessoas, tudo dentro de um único software, feito especialmente para empresas que já possuem certificação ou estão querendo, certificá-las em algum sistema de gestão, como a própria ISO 9001. Então, se você tem interesse em conhecer o nosso software, olha só, QR Code aqui na tela, entra lá e deixa a gente apresentar o sistema para você, que com toda certeza ele vai fazer com que esse sistema de gestão fique muito mais fácil e a rotina do dia a dia, tá ok? Então é isso e não posso deixar de pedir para você, seguir lá nas redes sociais. A gente tem ali o canal da WIT,
para você seguir a gente nas redes sociais. Então a gente sempre posta alguma coisa, um material bacana, alguma dica dentro lá do canal. E nós temos também um projeto particular aqui dentro da WIT, que é o Cara da ISO, ali pra gente falar sobre sistema de gestão de uma maneira um pouco mais descomplicada, informal. Então segue também o Cara da ISO em todas as redes sociais também, WIT limitada lá, o IT oficial. Então no LinkedIn, Leonardo Guedes, sou eu, então segue lá também. E claro, eu deixo aqui o QR Code para você ter acesso a alguns materiais que a gente disponibiliza. Inclusive, lá aqui no QR Code você vai encontrar tanto o IT News, que toda quarta-feira a gente manda as notícias da semana para você, então se inscreve lá, e também você pode baixar esse material que a gente preparou, um e-book com as principais mudanças da ISO 9000 na versão 2026. E claro, outros materiais ali para você dar uma olhadinha. Então é isso, muito obrigado para você que ficou até aqui, eu agradeço. Meu nome é Leonardo Guedes, fique na paz e até mais. Valeu, falou, tchau, tchau.